A sociedade mata a saúde mental. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Kel Candela, sou palestrante e professora de saúde mental. Sou mãe do Apolo e do Tutu, casada com o Fernando. Sou nerd, por essência, e sou colecionadora de chaveiros. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os Jetsons, sobre novela, sobre o Bikman, sobre parque de diversões e sobre Star Trek. Então vamos falar primeiro sobre os Jetsons. Então, os Jetsons, se vocês pegarem, é um desenho da década de 60 que falava sobre o futuro. Na verdade, o Jetson, se você for ver, ele se passava em 2020. Então, ou seja, a gente, em teoria, já passou os Jetsons, né? E eles acertaram em partes ali sobre o mundo que a gente vive, sobre como que a gente tá dentro desse cenário. No que eles acertaram? Sobre várias inovações tecnológicas. A gente ainda não voa em carros como eles, mas a gente já tem carros autônomos voadores sendo testados. É uma inovação que daqui a uns anos, talvez o Apolo, meu filho tem 1 ano, vai ver como algo comum. Não é comum ainda pra gente, né? Esses robôs que limpam. Olha quanta tecnologia que tem. A gente tem a Alexa, que faz diversos trabalhos pra gente dentro de casa. Ela tem alarme, tem receita, tem ligação, ela aciona várias coisas dentro da sua casa, vários gadgets que estão dentro da sua casa. A gente tem aspirador de pó automático que aspira e volta para a base. A gente tem lavador e secador. Então, a gente não tem ali aquele robô igual a gente vê no Jetsons, mas a gente tem algo semelhante que está caminhando para algo parecido com isso. Eu vi um Reels esses dias muito parecido com isso, que era um cara falando de como os adolescentes em 2060 vão discutir com os filhos, vão falar assim, você fica aí reclamando? Não tinha, na minha época, não tinha carro que vinha e parava na sacada, não. Você tinha que pedir Uber e ficar lá esperando meia hora. Você ainda corria o risco de ser cancelado. E Alexa, na minha época, era só uma bolinha que ficava na tomada, você nem podia tirar da tomada que ela parava de funcionar. Não tinha nada disso dela lavar, secar, cozinhar para você, não. Queria ver você agir, trabalhar na minha época, né? Você ia... você não ia estar reclamando por essas coisas que você reclama hoje. E aí entra muito o que os Jetsons não acertaram. Eles, na verdade, falharam miseravelmente, porque hoje em dia a gente está muito mais evoluído do que os Jetsons mostra, que é na nossa questão emocional, na nossa questão de como a gente se relaciona como sociedade, né? Então, se você for pegar ali, a mãe, no comecinho, a própria abertura, para quem não lembra do Jetsons, não conhece, coloca ali no YouTube, depois assiste. Se você pegar a abertura dos Jetsons, já mostra uma falha gigantesca. Então, eles deixam primeiro o filho na escola, depois a filha. Então, para começar, hoje em dia, quem que tem tempo para levar o próprio filho para a escola, né? Um ou outro. A gente tem ali a van, leva todo mundo. Se você não muda de casa ou de escola para poder ficar perto ali da sua casa, então é muito raro você ter esse tempo disponível para poder fazer isso e a dinâmica fazer com que você consiga ir até o lugar. Ok, você pode estar numa cidade pequena e isso ser possível, beleza. Vamos continuar, né? A mãe o trabalho da mãe é ir para o shopping, né? Enquanto eles deixam o filho caçula na escola, a filha mais velha no high school, né, no colegial, eles deixam a mãe no shopping, que ela pega o salário do pai, o dinheiro ali na carteira do pai, e ela vai para o shopping para passar o dia lá. Então, a mulher na década de 60 até poderia ser vista e ser colocada nesse papel, mas hoje em dia não é mais assim, a gente luta cada vez mais por posicionamento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E depois o pai da família, ele vai para um trabalho no qual ele não está satisfeito. Hoje em dia, antigamente, se trabalhava muito com esse conceito de carreira, no qual você entrava, você passava a vida inteira num lugar, mesmo se você não estava satisfeito, porque aquilo ali era o teu trabalho. E aí você vê vários e vários episódios no qual o chefe está lá brigando e xingando e dando ordem. E hoje em dia não funciona mais desse jeito, né? Se você tem um ambiente de trabalho dessa forma,
você vai querer sair porque hoje em dia você tem outras possibilidades. A tecnologia te possibilita ter acesso a outras vagas de emprego, outras possibilidades de cargos, e isso ajuda bastante com que a gente acaba. Não. Isso faz com que os Jetsons tenham falhado miseravelmente quando o assunto é a nossa psique, é o nosso desenvolvimento como sociedade. Eles pensaram no nosso desenvolvimento tecnológico, mundo concreto, mas eles não pensaram no nosso desenvolvimento como seres humanos, né? Que faz toda a diferença. Tanto faz diferença que a gente tem nome para esse tipo de coisa. Então, antigamente a gente falava muito sobre o mundo VUCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o mundo VUCA, mas o mundo VUCA ele veio para o mundo corporativo em 2010, mais ou menos. A gente pegou e adotou esse nome do exército americano, que tinha tudo a ver com o exército americano no cenário de guerra. Então, VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Essas 4 palavras falavam que o mundo ele mudava muito rápido, que era tudo muito tinha muita incerteza, você não conseguia entrar hoje sabendo que a empresa vai continuar no mesmo ritmo de trabalho, ou com o mesmo tipo de projeto daqui a um ano. Né? Antigamente, para desenvolver um projeto, demorava 5 anos. Hoje em dia, você consegue validar um projeto em 2, 3 meses. Né? Às vezes até menos, né? Hoje em dia, com as sprints, você consegue validar um projeto em uma semana. Ele é complexo, então tem muitas variações, ele tem muitas oportunidades, ele tem muitos caminhos que você pode seguir. Ele é ambíguo, 2 pessoas podem pensar completamente diferente, as 2 estarem certas e as 2 chegarem no mesmo lugar. Só que com o tempo a gente vai mudando, e se você for pegar a mudança nossa histórica, né, dentro do mercado de trabalho, a gente vai pegar lá atrás, por exemplo, cortadores de gelo, pessoas que cortavam gelo, porque na época não tinha nem freezer, nem energia elétrica em casa, então você ia lá, serrar o chão, cortar aqueles blocos gigantes de gelo. Dali, para ter o primeiro freezer, né, foi um salto, assim, de quase 100 anos. De ter o primeiro freezer, né, a primeira geladeira que mantinha gelada, para ter um congelador, foi um salto de algumas poucas décadas. Né? Para a gente ter hoje em dia televisão, internet, telefone, foi diminuindo o tempo. Então, às vezes, a gente mudava para ir, por exemplo, de uma revolução industrial, da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial, a gente demorava cerca de 100 anos. Hoje em dia, a gente está na quarta e na quinta revolução industrial ao mesmo tempo, de tão curto que ficou esse espaço. E aí a gente precisa dar um novo nome. O VUCA, ele não sustenta mais o mundo corporativo apenas. Então, em 2018, a gente começou a adotar o nome MUVUCA, porque a gente entra o meaningful, que significa sentimento de propósito, e a gente entra com o universal, esse propósito que a gente tem e esse trabalho que a gente desenvolve dentro das corporações, ele impacta universalmente. Então, hoje em dia, o trabalho que vocês fazem aqui de conseguir levar mais serviços e benefícios para os funcionários, melhora a qualidade de vida dessas pessoas, melhora as condições de pagamento que essas pessoas têm, melhora as possibilidades que essas pessoas têm, que faz com que isso vire uma cadeia e universalmente a gente consegue ter um impacto. Se você pegar hoje em dia, a rede social é uma prova muito viva disso. A gente consegue postar algo hoje aqui, né, dentro desse mundo muvuca, que a gente consegue impactar a gente de outro lugar, do outro lado do planeta. E aí, depois que a gente teve Covid-19, muita gente ficou em casa, a gente tem a necessidade de mudar de novo esse nome, porque Muvuca não atende mais só as nossas necessidades. O mundo corporativo pode ser Muvuca, mas e a gente? A gente é Muvuca? Como que a gente está dentro desse cenário? E aí, alguns estudiosos eles trouxeram o nome Bunny. Então a gente não tá mais apenas no mundo Muvuca. A gente tá no mundo Bunny, que é o Breathiness, que é fragilidade. Então mostra-se a fragilidade que nós temos, tanto com o mundo corporativo, nosso lado profissional, mas no lado nosso
pessoal também muito grande. Então, a quantidade de burnout, a quantidade de casos de ansiedade, a quantidade de casos de depressão, a quantidade de divórcios que tiveram durante essa pandemia foram gigantescas. E um lado para a gente mostrar o quanto a gente está frágil é mostrar várias empresas que se mostravam sólidas dentro do mercado, veio uma pandemia e quebrou. Veio uma guerra na Ucrânia, na Rússia, na Síria, e esse tipo de coisa vai mexendo no nosso mundo, porque é universal, e isso faz com que a gente seja muito frágil, tudo que a gente faz é muito frágil, as nossas relações são frágeis, os nossos trabalhos são frágeis, as nossas empresas são mais frágeis, e a gente precisa lidar com essa fragilidade desse mercado. O que mais? Anxiety, né? A ansiedade vem mostrando para a gente que a forma como a gente está trabalhando está exacerbada, tá errada da forma como é feito hoje em dia, mas a gente ainda não conseguiu se tocar qual a melhor forma. Então a gente continua fazendo do jeito que sempre foi. A non-linearity, né? A não linearidade. Acho que eu só vou falar em português mesmo. A não linearidade. A não linearidade, ela tem a ver com as coisas não são mais feitas no passo a passo, não é mais uma escadinha no qual você vai crescendo e que aí chega uma hora que você derruba a primeira peça e isso vai gerar uma energia que vai derrubar a última em algum momento. O mundo não é mais desse jeito. Você pode estar construindo um negócio lindo que aí vem com a fragilidade que está no mercado e todo o cenário se muda, né? E isso não é mais linear. Eu sou a prova viva disso. Eu falo para as pessoas. Eu estava crescendo um negócio, eu já tinha vários funcionários, eu tinha várias coisas. Veio a pandemia, veio a minha gravidez, veio diversas outras coisas que de repente eu tive que mudar todo o escopo do meu negócio para poder começar de uma forma diferente. Então, não começar, mas recomeçar de uma forma diferente é não linear. A sua carreira também é não linear. Você pode estar aqui agora no cargo que você está hoje, e aí, de repente, você, por alguma mudança, por algum estalo, por alguma autodescoberta, ou por alguma mudança do mercado, de repente você fala assim, poxa, eu acho que eu vou dar uns 3 passos atrás. Então, eu já tive cliente que em atendimento se tocou e falou assim, poxa, eu estou aqui num cargo de gestão, né? Sou gerente dentro de uma empresa no qual eu não sou satisfeita, eu não sou feliz. Então, não faz sentido para mim estar trilhando este caminho. Deixa eu voltar algumas casas atrás, como se fosse um jogo da vida mesmo. A gente volta algumas casas para que a gente consiga entrar no rumo certo. E é incompreensível. Então, é um mundo no qual nada faz sentido. As minhas escolhas não fazem sentido para o outro, a do meu chefe não fazem sentido para mim, a do superior do meu chefe, do CEO da empresa, às vezes você olha e fala assim, meu, o que esse cara tá fazendo? E não é porque não faz sentido que é incompreensível para nossa camada, que é de fato algo errado. Lembra, o mundo também é muvuca, o mundo é ambíguo, né? Duas pessoas podem pensar completamente diferentes e estarem certas. Só que, qual é o problema dentro desse cenário? Você não foi educado para isso, nem o seu cérebro. E aí, dentro desse cenário no qual nem você, nem o seu cérebro, ele mudou, a gente entra no que eu falo que é a novela. Isso aqui é um termo que eu roubei do meu cunhado, né? Ele falava muito sobre pessoas noveleiras e eu achava isso muito engraçado, porque ele não estava falando de gente que via muita novela. Noveleiro é a pessoa que faz muita novela, que tem aquele drama inserido na vida. E dentro de atendimento, muitas vezes eu falo assim, meu, você consegue ver quando você vem aqui, você traz questões que são totalmente malhação? Você consegue ver qual é o contexto malhação dentro dessa sua situação? E o que é contexto malhação? É aquele contexto de, ai, eu não gostei do que ele me falou e por causa disso eu fiz essa cagada. Ai, eu fui e
acabei ficando em dúvida entre esses dois caminhos, e aí eu não tenho certeza o que eu estou escolhendo. Ou você tem aquele amor, porque todo ano na Malhação tinha aquele casal principal que só consegue ficar junto lá no final, e é sempre assim, às vezes você tem dois caminhos no qual você é apaixonado por um, mas você fez de tudo para encontrar todos os empecilhos que tem no caminho para poder ficar com a pessoa que você quer, né? É aquele poema. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha um caminho no meio de uma pedra. Ou seja, a pedra tá ali. O caminho tá ali. Mas você pode escolher pular, você pode escolher passar pro lado. O mundo tem várias possibilidades. Quem disse que isso é uma história de drama? Quem disse que é uma história sobre perrengue? É uma história sobre caminho, né? Então, qual é o seu caminho? E aí a gente, quando vai pensar em caminho, a gente fica pensando sobre o que a gente quer, né? O que eu quero? Qual é o meu desejo dentro desse caminho? E aí as pessoas, elas geralmente têm com base, normalmente, seis grandes necessidades que elas querem suprir. Então, uma conexão, amor, se sentir aceito, se sentir amado de verdade, ter segurança, né? Então, ter uma estabilidade financeira, ter paz, ter a casa própria, ter um lugar, né? Uma viagem que te traz para o seu centro, ter realização, ter felicidade, ter sentimento de crescimento. Pensa o seguinte: planta, se você planta uma plantinha, uma semente lá, e ela não tem espaço para crescer, planta morre. Quem já plantou aí feijão quando estava na escola? Ou quando era criança? Se o feijão ele atinge um certo nível ali, você pode ficar aguando, ele vai morrer uma hora ou outra, porque ele não consegue sair daquilo. A durabilidade, o tempo de vida daquilo ali diminui. Então a gente tem necessidade de crescimento, né? Que mais? A gente tem necessidade de compartilhar. Quem aqui gosta de contar uma boa história? Quem aqui gosta de desenvolver o outro? Quem aqui gosta de dar aquela dica de ouro que fez com que o outro tivesse um resultado? Liderança, por exemplo, não existia líder se não tivesse sentimento de compartilhar. É um sentimento de contribuição. E a gente precisa se sentir importante, ter significado na nossa vida, saber que você não está aqui à toa. Só que quando você foge desse cenário, né? Você acaba entrando nos principais pedidos de demissão. No mundo corporativo é assim que se resulta, né? Então a gente olha assim no mundo corporativo, a gente vê que os 5 principais motivos das pessoas pedirem demissão é falta de reconhecimento do líder, então não tem essa importância, é falta de comunicação e transparência, tem conflito interno entre os membros da equipe, você não tem sentimento de propósito e o salário e benefícios são desiguais. Esse salário e benefício desigual não é só desigual entre as pessoas da empresa, mas entre outras empresas também, tá? E aqui não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com benefício, tem a ver com desigual. Porque se você tivesse menos, mas se tivesse todos os itens acima, você estaria ok. O problema é que quando você tem salário e benefício desigual e você olha para você e olha para o seu cargo e não está satisfeito, entra todas aquelas questões que você não tem que você quer. Então você sente que você não está sendo valorizado, que você não tem segurança, que você não está crescendo no nível que você poderia, porque tem outras pessoas que estão tendo mais do que você. E quando a gente olha com o olhar do mundo corporativo para o mundo, para as pessoas, para os funcionários, a gente tem as principais causas das demissões. É baixo desempenho profissional, falta de aderência à cultura, relacionamento ruim com a equipe, falta e atraso, baixa empatia com o superior. Se você for ver, nenhum desses itens tem a ver com o seu trabalho em si. Tem a ver com questões que são a mais, que tem a ver com a sua psique e não com o seu conhecimento técnico. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Não vou falar isso. Se você vê, tem muito mais a ver com suas questões internas do que com quão bom profissional você é de fato. Só que isso impacta e espelha no quão bom profissional você é de fato. E se isso impacta no quão bom profissional você é de fato, isso impacta no quão bom você é num relacionamento amoroso, quão bom você é como amigo, como filho, como membro da sociedade, quão bom você é para você mesmo. Então, isso faz toda a diferença. Questões internas impactam diretamente em todos os resultados que você tem na sua vida, com a vida. E isso
tem a ver com a vida que você leva. E aí, a gente tem uma expectativa no mundo em cima disso. Então, quando a gente fala que a gente quer ter tudo isso que eu falei e que a gente não está tendo, a gente está esperando que nós tenhamos guias para a nossa jornada. A gente entra num trabalho achando que o nosso líder ele tem que ser nosso pai, nossa mãe, para poder vir e dar o caminho para a gente. A gente acha que pai e mãe tem que estar ali o tempo todo servindo e estar ali guiando e tudo mais. Então a gente vai criando esses estereótipos culturais sobre quem deveriam ser as outras pessoas e a gente vai tirando a nossa responsabilidade. E aí a realidade é que você está por conta própria. Só que estar por conta própria é muito difícil porque a gente não foi educado para estar por conta própria. A nossa sociedade ensinou para a gente que as pessoas são guias. Então, como que a gente vai estar por conta própria? E aí, qual é o resultado disso? Porque os dois geram conflitos emocionais. Ficar procurando guia e ser frustrado por estar por conta própria, essa frustração vai te moldando de uma forma negativa como pessoa. Então, você não se sente bom o suficiente, você sofre por tudo que acontece, você acha que vai dar conta de tudo, né? Então, você não se acha suficiente. Então, qual que é o resultado disso? Você não se sente suficiente, você é. Você sofre por tudo que acontece, não precisa. Você acredita que dá conta de tudo, é mentira. Você perde o foco e quer mudar, não tem resultado. Se afasta quem realmente importa, cria uma armadura, se frustra, sofre, mas pela armadura você engole isso, vai se diminuindo como pessoa, vai sofrendo internamente. E aí, por que a gente faz isso, né? A gente se coloca nesse tipo de situação. Então, vamos falar de contexto histórico. A primeira coisa a gente vai falar sobre parentalidade e carreira para toda a vida. Então, o Osho fala que parentalidade infantil é a maior prisão que existe. Então, a gente está ali dentro do que pai e mãe sempre falou, fez. Imagina uma criança pequenininha. Ela está aprendendo. Apolo nasceu, ele não sabia nem respirar. Ele no começo respirava assim, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de estar com um recém-nascido, mas quando a criancinha está nas primeiras semanas de vida, tem hora que ele não respira assim, e de repente ele começa. Por quê? Porque ele ainda está aprendendo o ritmo. Você nasce sem saber nem respirar. Você vai aprender a se relacionar com os outros e com você mesmo, vendo como os outros se relacionam com você e com eles mesmos. A gente vai pegando isso como molde para poder entender qual é a forma correta de se relacionar. Mas se isso não foi ensinado para você, não foi ensinado para os seus pais também. Então, o que acontece? Eles não vão saber te ensinar. Então, vai ter falta, vai ter falha. A forma como você lida emocionalmente com você e com os outros tem falhas pela nossa cultura. E parentalidade tem tudo a ver com isso, porque é a primeira fonte de você absorver esse tipo de conhecimento para colocar ali. Segundo ponto, carreira para a vida inteira. A gente acredita que empresas são feitas para construir um plano de carreira para a gente cobra isso das empresas. E tá tudo bem, empresa? Cria, é bem legal, dá motivação para a gente ir para o próximo passo, dá uma gamificação, dá um sentimento de que você está construindo alguma coisa. Mas a tua carreira é tua carreira. Você é responsável pela sua carreira, só que ninguém te ensinou isso de novo. Depois, a gente tem ali a estabilidade. O seu cérebro ele tem necessidade de estabilidade. Ele é uma máquina, um computador que tenta jogar o máximo de coisas possíveis para o automático para poder economizar energia. Com isso, o que acontece? Com isso, o que acontece? A gente tem ali, né? Eu me perdi. Com isso, o que acontece? A gente está o tempo todo não revendo coisas que acontecem com a gente. A gente só vai absorvendo e jogando para o automático, absorvendo e jogando para o automático, absorvendo e jogando para o automático. Depois, a gente tem educação emocional. Escola não dá a base que a gente precisa de fato. Escola é feita no modelo lógico-matemático. A escola foi criada para conduzir pessoas para o mercado de trabalho. A escola ainda é desatualizada porque o mercado de trabalho já mudou.
E aí a gente ainda está lidando com pessoas no modelo primeira, segunda revolução industrial lá atrás. A segunda revolução industrial, onde a gente está que nem aquele filme do Charlie Chaplin, que é dos tempos modernos, que a gente está ali repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, naquela esteirinha ali. Torce parafuso, né? E aí o que, que acontece? Você encara um mercado no qual você tem possibilidade de escolher o que você quer, onde se fala de propósito, aonde se fala sobre significado, aonde tem era de informação e conhecimento, aonde você tem uma possibilidade, tem N possibilidades para realizar seus objetivos e seus sonhos, coisa que não existia naquela época, só que você não tem controle e você não tem educação emocional para se organizar para poder estar encarando esse novo mercado. E aí você se frustra com isso, porque você sabe que a oportunidade existe, só que você não sabe como fazer. Depois a gente vai colocar ali o 4, o patriarcado, religião. A gente vai falar sobre a cultura como um todo. A sociedade, né, está doente. A sociedade, ela molda muito do que a gente tem. Então, quando a gente fala que a sociedade molda, vamos pegar ali, por exemplo, eu coloquei patriarcado e religião aqui porque elas estão um pouco juntas em algumas situações. Então, por exemplo, cristianismo, uma das principais religiões do mundo, ela foi totalmente modificada para poder atender padrões do patriarcado. Vou dar um exemplo aqui, teoria da conspiração. Não é nada contra a religião de ninguém, tá? Eu acredito que religiões têm sim o seu papel importantíssimo na construção da sua psique e do seu fortalecimento interno, né? A fé, ela tem um propósito muito importante para você reequilibrar coisas importantes do mundo concreto e do mundo não concreto, né? Mas vamos colocar aqui assim. Vou dar um exemplo para vocês só para elucidar. Né? Quando a gente fala sobre Maria Madalena, a prostituta que Jesus perdoou e que ela mudou a vida dela. Se você for pegar ali Maria Madalena, aquela história no qual ela passa e unta os pés de Jesus com óleo, isso, voltando na época, historicamente, isso era um ritual matrimonial. De acordo com outras fontes históricas, Jesus era casado com Maria Madalena. Se a gente pegar a história, né? História, a Bíblia foi reescrita, igreja fez atrocidades gigantescas, a gente foi historicamente nós, humanidade, nós fomos remodulando essa igreja, essa cultura. Mas quando a gente olha para trás, a história de Jesus ela foi totalmente remodulada para uma história no qual a mulher é submissa. E a gente lida com religião o tempo todo para educar. Você tem que respeitar pai e mãe, você não pode. Tem 10 pecados capitais, vira um monte de coisa. Tanto é pecado capital que quando a gente fala de gula, a gente julga quem é sobrepeso. Então, isso vai moldando o nosso padrão de pensar e vai gerando atritos sobre, de novo, o que é concreto, o que está aqui dentro da nossa realidade e o que a gente sente, né? Outro ponto importante aqui, meio do caminho, a gente está num contexto histórico, né? A gente acha que o ser humano já está pronto e evoluído, porque nós já estamos em 2022 e a gente faz até comentários do tipo, meu Deus, como pode o marido bater na mulher? A gente já está em 2022, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Nossa, a gente vê preconceitos, homofobia, racismo, a gente já está em 2022. O que tem? A gente já está em 2022. Você acha que a pessoa que estava em 1900, né? A pessoa que estava em 1920, 1930, no qual tinha tido uma pandemia, no qual tinha tido Primeira Guerra Mundial, estava caminhando para uma Segunda Guerra Mundial, teve quebra da Bolsa de Valores, teve diversas questões históricas importantes. Essa pessoa olhava e falava o quê? Meu Deus, a gente já está em 1922, né? Olha só, a gente já está em 1930. A gente ainda vê esse tipo de coisa. Pensa o seguinte, para contexto histórico, né? E aí eu vou entrar aqui dentro de manicômio, Prozac, vou falar sobre saúde emocional um pouquinho aqui.
a gente estava começando a caminhar dentro do caminho da saúde emocional nessa época. Então, pega lá, 1860, René Descartes vai lá e escreve um livro sobre o corpo e a alma, no qual as pessoas desacreditam e não dão confiança, porque ele fala sobre alma, e alma não é ciência, então a gente desacredita nisso. Em 1920, 1930, Freud e Jung, eles começam a conversar com os pacientes. Até então, não se falava com o paciente em terapia. Como que você vai fazer terapia sem conversar com a pessoa? E não se falava. Eles são inovadores. Um dos pontos que eles são inovadores e ditos como os pais da psicologia, o Freud é dito como pai da psicologia, é por conta dele ter parado e pensado assim, nossa, acho que eu vou conversar. E sabe por que Freud pensou em conversar? Porque até então, uma das linhas comuns de terapia era hipnose. Ele era um péssimo hipnólogo, e aí ele resolveu conversar com as pessoas para poder entender como que ele podia ajudar sem ser pela hipnose. Então, é ali que a gente começa, né, a caminhar nessa jornada. Depois dali, a gente tem ali 1960, 1970, a gente começa a farmacologia dentro desse universo da saúde emocional, no qual as pessoas não sabiam como lidar com determinados tipos de transtorno, tipo, como, por exemplo, o transtorno pós-traumático, com pessoas que vieram da guerra, e aí veio a revolução, que foi o primeiro remédio que eles lançaram, que foi o Prozac. Então, ali eles começaram a parar a diminuir coisas como lobotomia, como internação, prisão, certas coisas que eram ditas como pessoas loucas. Então, todo mundo que tinha um contexto emocional era dito como louco, era dito como histérico. E só um parênteses aqui, um padrão de curiosidade, histeria vem da palavra grega que significa útero. Então, eles linkavam histeria a mulheres. Então, por isso que fala que a fulana tá histérica, né? Histeria é uma palavra que é 100% sexista, voltada para o universo de mulheres. Porque, historicamente, a gente coloca a mulher num patamar inferior. Historicamente, a gente coloca negros num patamar inferior, homossexuais em patamares inferiores. A supremacia hétero, branca, masculina, ela prevaleceu durante muito tempo, né? E a gente precisa não fortalecer essas áreas psicologicamente falando, a gente não precisa fortalecer para descer essa daqui para a gente ser igual. Então a gente não tem que criticar essas pessoas. A gente tem que fortalecer essa para que ambas reinam e juntas a gente consiga construir uma sociedade mais saudável, né? E aí eu coloquei ali manicômios. Manicômios, até a década de 90, até a final da década de 80, a gente ainda tinha manicômios, como o de Barbacena, no qual aconteceu atrocidades, onde mais de 60 mil pessoas morreram lá dentro, onde as pessoas eram internadas simplesmente por terem filhos fora do casamento. Então acontecia isso muito, pessoas que iam ser deserdadas, homens na época que não existia divórcio ainda, os homens eles iam e internavam as suas esposas para poder terem relações, né, perante a sociedade com outras mulheres. Então acontecia muito isso dentro dos manicômios. Então a gente colocava sempre como pessoas que têm algum problema emocional são estorvos, são loucas, são malucas, são inferiores. Então a gente foi criando um tabu muito grande, e esse tabu vai virando uma novela. Então uma pessoa que tem uma questão que tem a ver com o emocional é dito como menos, é dito como louco. É feio falar que você tem depressão, ansiedade, burnout, você tirou licença. Eu conheço vários clientes, eu tenho vários clientes que eu atendo que tiram licença por conta de questões emocionais, e quando alguém pergunta, fala que pegou uma gripe, uma virose, inventa uma desculpa porque tem vergonha de falar verdadeiro motivo. Só que é lindo, maravilhoso, a ciência vem, a gente tá falando assim, é lindo, maravilhoso. Eu nasci em 1990, tenho 32 anos, então eu vou poder falar com muita autoridade para vocês. Eu amava
assisti Bikman, e Bikman, para mim, ele era uma referência sobre inteligência. A nossa década, a década de 90, é uma década onde a ciência está predominante. E é ali que a gente começa a quebrar esse tabu voltado para a saúde emocional. Por quê? Porque existe uma revolução maravilhosa da neurociência, que a gente começa a estudar o cérebro não mais em cadáveres. A gente consegue ver, de fato, com tomografia, ressonância, tecnologia que começou a ser difundida na década de 90, a gente começa a estudar o cérebro em funcionamento. Então, todas aquelas teorias do século, né? Então, de 1880 até final da década de 90 agora, final da década de 80, começo dos anos 90, a gente consegue começar a pegar toda a teoria, trazer para o campo e validar com ciência. Então, a ciência, ela vem falando assim, tá vendo isso daí que você tá julgando? É verdade. Tá vendo isso daí que você disse que é louco? É o organismo, parte do corpo. Tá vendo isso daí que você tá falando que é horrível a pessoa fazer? Ela precisa. Então, a gente começa a dar carteiradas. A gente tem tanta carteirada que a gente precisa dar para começar a quebrar tabu, que a gente muda, por exemplo, linha editorial de autoajuda para desenvolvimento pessoal. É o mesmo tipo de livro. Você não está sendo enganado, você só está quebrando um tabu sem saber que você está quebrando um tabu. E aí, com essa belíssima tecnologia, a gente começa a ter teorias maravilhosas. E aí, uma das teorias que a gente tem é a teoria da inteligência emocional. Porque muita gente não admite que precisa trabalhar a saúde emocional, mas muita gente fala que precisa de inteligência emocional. Por quê? Porque tem tabu ali. É a mesma coisa que você... Mas inteligência emocional é técnica. Mas inteligência emocional é técnica. É a mesma coisa que você fala assim, não preciso ficar saudável e ir na academia, não. Mas eu tô precisando, sabe? Aprender a respirar melhor, ter um fôlego melhor aqui. Então, você quer aprender a ter fôlego, quer aprender a trabalhar cardio sem, ainda sendo sedentário. Não dá, é incompatível. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, dentro do cenário corporativo, a gente tem dados tipo esse. Então, esse dado aqui foi da última convenção de inteligência emocional que teve, em 2018. Essa fotinho aqui eu quis trazer o original para vocês. Eu tirei do telão quando o Daniel Goleman estava falando. Daniel Goleman, ele é o psicólogo PhD que desenvolveu a teoria da inteligência emocional. Então, ele tem o termo inteligência emocional veio dele. Ele, só por mérito de curiosidade, ele e o Howard Gardner, que é o cara que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, eles estudaram juntos dentro da faculdade. E ele trouxe esse dado, eu ia trazer, para fazer um sensacionalismo aqui, eu ia trazer só esse dado aqui, que é de 85 e 15. Então, ele fala que o ideal, depois de muitas pesquisas, vários dados, para quem quiser o livrinho dele, assim, né? Um dos livros dele, que é o da inteligência emocional, que ele traduz esses dados. Ele traz aqui falando que pessoas precisam, para ter sucesso profissional, elas precisam ter 85% de inteligência emocional desenvolvida, soft skill, basicamente, e 15% de soft skill e 15% de técnico, de conhecimento técnico. Se ele conseguir ter os dois, ele consegue ter muito sucesso profissional. Mas na conferência, em 2018, ele traz um dado alarmante, que a empresa dele levantou com as empresas dos Estados Unidos, e vendo dados de quantidade de índice de depressão e ansiedade aqui no Brasil, eu acredito que seja muito similar aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem que, dentro da liderança, a gente tem líderes com 95% de habilidades técnicas desenvolvidas e só 5% de habilidades emocionais. Mas o que é essa bendita dessa tal técnica, dessa tal habilidade de inteligência emocional? Então, para a gente falar de inteligência emocional, eu vou levantar a bandeira da neurociência aqui e a gente vai falar de cérebro. Para falar de cérebro, eu vou falar para vocês sobre uma teoria. Essa teoria, ela foi desenvolvida na década de 70
sobre o cérebro trino, e ela foi validada na década de 90 e saiu um livro sobre ela, então falando sobre como o nosso cérebro, uma das divisões que as pessoas fazem e que é muito boa sobre o nosso cérebro é esse cérebro trino. Então a gente tem aqui de roxinho, número 1, o nosso cérebro reptiliano, é o nosso cérebro mais antigo. Ele é mais antigo tanto na evolução humana quanto no seu desenvolvimento, tá? Então, ele começa a ser desenvolvido quando você está lá na 6ª semana de feto, de gestação lá na barriguinha da tua mãe. E aí você é aquele embriãozinho que parece um cavalo marinho, de tão feio que a gente é. E aí, mas você já tem esse cérebro. Esse cérebro é responsável por todas as suas funções. Todas as suas funções. Então, respirar, equilibrar, enxergar, andar, todas essas funções estão ali dentro desse cérebro, né? O seu sistema nervoso começa ali dentro desse cérebro. Depois a gente tem o nosso cérebro mamífero, ele chama assim porque todos os mamíferos, eles têm esse cérebro, né? Tal qual o nosso. Então, ali dentro, dentro do cérebro mamífero, a gente tem o sistema límbico, ele é responsável por todos os nossos sentimentos, né? Por todos, e não só sentimento, ai, amor, não sei o quê, tudo que a gente sente, todos os nossos, o tato, o fato, tudo isso tá ali no sistema límbico, né? Uma parte da nossa memória, não toda, mas parte da nossa memória tá no sistema límbico também. E depois essa parte azul é o neocórtex. O sistema límbico, ele começa a desenvolver a partir do momento que você nasce, o neocórtex, parte lógica. Então, essa parte específica de humanos, tem outros mamíferos que tem, mas não é tão grande, não, a camada não é grossa que nem a nossa, ela é menos desenvolvida, elas têm menos partes que a nossa. Você achava que o que te diferenciava de macaco, de outros bichos, era polegar opositor? Cai por teste daí, a gente tá falando de cérebro mesmo, o que te diferencia dos outros bichos é o neocórtex. E o que acontece é que esse neocórtex, ele só começa a ser desenvolvido quando você tem 3 anos de idade. Ele só termina de ser desenvolvido quando você tem 24 anos de idade. Só que ele é desenvolvido em formação, mas ele é educado o tempo todo, porque existe um negócio lindo, maravilhoso que chama neuroplasticidade. O seu cérebro, ele aprende a fazer conexões diferentes em cima do que você vai ensinando para ele. Então, ele está maduro para poder te ajudar a regular sentimento, ajudar a ter mais controle sobre você e seus desejos a partir dos 24 anos. Mas você só vai educar ele se você foi mal educado sobre você e a relação sua com você e os outros. Você pode, de fato, mexer nisso a qualquer momento. E aí, o que isso tem a ver com a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é a conexão entre a parte laranja com a parte azul, o sistema límbico com a parte ali do neocórtex. Então, é como se fosse um casamento bem sucedido. O seu neocórtex ensinado e educado corretamente para que ele consiga acalmar a sua parte emocional e educar a sua parte emocional. O que acontece de fato? O nosso cérebro, ele funciona de baixo para cima. Ele funciona do mais velho para o mais novo, tem uma hierarquia. Então, primeiro o seu sistema reptiliano funciona, depois o sistema límbico, depois o seu sistema lógico. Então, quando você acha assim, estou tomando uma decisão baseada aqui em todos os dados que eu levantei, blá blá blá, na verdade, você ensinou o seu neocórtex a justificar a escolha do seu sistema límbico. Você usou da sua inteligência emocional para que você tomasse uma boa decisão ou não, né? A gente vê ali depois o resultado para saber se você de fato usou a inteligência emocional ou não. A inteligência emocional sempre te dá bons resultados. Bons resultados para a humanidade? Não necessariamente. Bons resultados para você, tá? E aí, normalmente, comumente, para todos os outros. Por isso que a inteligência emocional é uma habilidade importante para se utilizar dentro do mercado corporativo e, na verdade, em tudo que você for, em todas as suas relações. Não, vou colocar só no mercado corporativo, então.
E aí, quando a gente está falando sobre. Esse aqui eu preciso tirar. Quando a gente está falando sobre inteligência emocional, é importante salientar uma coisa importante, dar um foco, pôr uma lupa num ponto específico ali, né? Dar um zoom e olhar. Quando você olha ali. Não. Quando a gente está falando de inteligência emocional, é importante falar sobre uma parte do funcionamento do seu cérebro, que é essas duas partezinhas, a amígdala cerebral e o hipocampo. Essas duas partes, elas geralmente te fazem tomar péssimas decisões se você não tiver inteligência emocional. Por quê? A amígdala cerebral, ela funciona como se fosse um detector de fumaça. Toda vez que ela acha que você corre algum perigo, ela aciona. Então, toda vez que ela vê algum sinal de alerta, ela vai acionar. E quando ela acionar, ela vai inutilizar todo o seu cérebro. Então, quando você fala assim, ai, fulano tá apaixonado, não presta fulano ali, quem a pessoa tá apaixonada, parece que a pessoa tá cega. Ela tá cega. Por quê? Porque a parte racional dela não tá funcionando, a amígdala tá ali vibrando. Enquanto a amígdala estiver acionada, tá ali presente a cegueira emocional. Ai, fiquei cego de raiva. Frase super comum. A pessoa ficou olhando porreta, brigou, gritou, xingou, fez o que fez para acontecer. A amígdala estava vibrando, sinal de alerta. Achou que estava em perigo, acionou. E só que às vezes a nossa amígdala ela aciona por coisas que a gente nem imagina que ela vai acionar. Por isso que é importante, porque assim, quando você está recebendo uma informação nova, o hipocampo, que é responsável por memória, ele olha e fala já vi um negócio parecido com isso aqui, lá atrás, quando você era criança, foi assim que você se sentiu. Peraí, aciona aquele sentimento. Meu pai, um dia você falou com seu pai te ignorou, você se sentiu péssimo, se sentiu pior que a mosca do cocô do cavalo do bandido. E aí, quando você deu uma ideia numa reunião para o chefe, o seu chefe não te deu uma resposta na hora, seu amigo, seu hipocampo falou assim: ignorar, é assim que você se sente. E aí, situação de perigo, isso aqui atrapalha a minha sobrevivência. É sinal de alerta, sua amígdala vai lá e é acionada e ele vai acionar e vai moldar a forma como seu cérebro reagiria nessa situação, que em teoria no mundo corporativo seria uma situação comum, mas para pessoas que já viveram determinadas coisas desse tipo, e a gente viveu, né? Então, é mais ou menos isso que ela vai fazer. Ela vai fazer com que você tome decisões ruins. Só que dentro dessa área, então, peraí, vai fazer com que você tenha tome decisões ruins, porque seu cérebro vai ser inutilizado, seu cérebro racional vai ser inutilizado. Por isso que é importante ter inteligência emocional, para você encher seu hipocampo de possibilidades, encher seu hipocampo de repertório, para que quando alguma coisa aconteça, ele fale assim, acho que eu posso lidar diferente com isso. E ele não vai acionar a sua amígdala cerebral. Só que seu hipocampo, ele vai pegar tudo que ele capta do sistema, tudo que ele capta do meio para poder formar aquela imagem. E aí ele vai usar isso e essa parte está no sistema límbico, todos os seus sentidos. Então, os seus sentidos são os que mandam. E quantos sentidos que a gente tem mesmo? Isso, 23 segundo a medicina, né? E aí, não, sequestro da amígdala eu já expliquei. E aí, quando acontece o sequestro da amígdala, que é essa questão de a amígdala vibrou e inutilizou tudo, quando acontece esse sequestro da amígdala, a amígdala sequestra o restante do seu cérebro, a gente aciona várias questões da nossa infância. Eu falo que ninguém sobrevive à infância. E é mais ou menos isso. A gente tem trauma, a gente tem complexo, a gente tem crença, a gente tem sombra, a gente tem limitação. E a gente traz tudo isso para poder lidar com o dia a dia. Depois a gente assusta porque que não está crescendo profissionalmente, não está ganhando dinheiro, por que o outro foi promovido e você não, por que seu casamento não está tão maravilhoso do jeito que você gostaria, por que fulano está fazendo a viagem que você queria e você ainda está aí. Então você se espanta, você se frustra e você causa coisas para você
porque você carrega todas essas questões. A gente fala que sombra cria sombra. Então, tem uma questão com ser ignorado. Aí eu sou ignorada pelo meu chefe. A minha reação é negativa. Quando a minha reação é negativa, eu vou ficar chateada, ele vai falar comigo, eu não vou falar com ele, vou ficar desmotivado do trabalho, vou querer começar a olhar a vaga de emprego. E aí, quando eu fizer isso, o meu desempenho cai. Quando o meu desempenho cai, eu levo um feedback negativo. Eu posso até ser desligado. E aí, quando isso acontece, o que fortalece para mim? Eu não sou amado o suficiente, não me valorizam, eu tô sendo ignorado, não olham para quem eu sou. Sombra cria sombra. Você cria novos traumas, novos complexos, novas crenças, e o seu resultado vira um vórtice negativo que vai te levando cada vez mais para um lugar negativo, um lugar ruim, se você não ficar atento, você não modificar e não encher o seu cérebro de repertório. Mas o que são esses repertórios? Então, a gente fala que você é feito de duas coisas, e isso agora eu estou trazendo para o campo da psique, tá? Então, o campo emocional, e essa linha aqui na psique, então aqui, construção de ego. Não. Então, a gente fala que você é formado por duas coisas: o seu ego, que é a construção social, e o self, que é a sua essência. Essência a gente não muda, construção social a gente vai fazendo. Desde quando você nasceu, a gente vai ali absorvendo. E aí você vai ter coisas maravilhosas. Você não tem só trauma complexo, você tem um bom humor, você tem vontade de ajudar o próximo, você tem várias outras questões que você carrega. Só que essas coisas te levam para o resultado positivo e a gente quer exatamente eliminar as coisas que estão te atrapalhando de conquistar as coisas que você quer. Então, por isso que eu estou dando um foco muito grande dentro desse ego, dentro dessa construção social. Porque o que acontece? Se você vai entender, colocando esse tipo de informação no seu cérebro, você vai construindo um ego no qual ele não é equivalente à sua essência, ao seu self. Então, todas aquelas questões que eu falei de contexto, então, a gente vai falando de contexto histórico, a gente vai falando de patriarcado, sobre cultura, sobre sociedade, sobre educação, sobre várias questões, e a gente está falando que toda essa construção está ali no ego. E aí o seu cérebro, porque o ego também está ali no cérebro, ele trabalha com aquilo que ele acredita, ele não sabe a diferença entre verdade e mentira. Quer um exemplo disso? Imagina que você está com sede agora, fecha o olho, imagina que você está com sede. Não. Quer um exemplo disso? Imagina que você está com sede. Imaginou que a boca está seca, tá. Por quê? Porque o Daniel Goleman fala que emoções fora de controle fazem das pessoas inteligentes e estúpidas. A gente vai tomar decisão ruim. A gente vai ter resultado ruim. A gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Isso não é legal. A gente precisa ter saúde emocional para a gente poder mudar o caminho que a gente está trilhando. E aí, para isso, eu vou entrar no parque de diversões. Quando eu era mais nova, a gente ia muito para parque de diversões grandes, então Play Center, Hop Hari, sempre no dia 15 de agosto, que era aniversário da cidade, então a gente fazia aquele comboio, né, de adolescente, e uns 15 ônibus para poder ir para os parques, e era muito legal, porque a gente chegava assim, meio-dia e ia embora meia-noite, então eram 12 horas, ia em diversos brinquedos, era super legal, era uma experiência única que fica gravado. E aí a nossa jornada dentro da saúde emocional, ela tem que ser equivalente. Cada técnica, cada aprendizado tem que ser um brinquedo novo, uma experiência nova. Você, uma pessoa que nunca foi no parque, a pessoa que você é, depois que você vai numa montanha-russa, são pessoas totalmente diferentes. São pessoas que têm adrenalina diferente, que têm experiência diferente, que têm felicidade diferente, que têm receios diferentes. São pessoas, é uma pessoa totalmente diferente. E a ideia é exatamente essa, que a gente comece essa jornada para você evoluir. E a jornada para você evoluir só tem um caminho: trabalhar os seus relacionamentos.
a gente tem 3 tipos de relacionamento básico para gente trabalhar. O você com você mesmo, você com os outros e você com as coisas. E aí, quando a gente coloca isso, eu trago alguns exercícios e técnicas, eu vou tentar passar bem rápido por alguns deles, vou dar enfoque mais em um ou outro. Depois, se vocês quiserem aprofundar algum deles, vocês me mandam uma mensagem, eu vou deixar meus contatos aqui no final, vocês me mandam uma mensagem que eu vou fazer questão de aprofundar eles, se vocês me permitirem e quiserem, tiverem interesse. Então, vamos lá. O primeiro ponto para você desenvolver o relacionamento seu com você mesmo é integridade. A integridade é ser honesto com você mesmo sobre os seus sentimentos. Então, você precisa pensar, integridade é ser inteiro. Você precisa pensar, sentir e agir igual. Adianta eu aceitar um cargo de promoção porque eu penso que eu preciso me promover. Eu aceito o cargo de promoção, então eu ajo no sentido de me promover. Mas eu sinto que não é isso que eu quero. Eu queria, na verdade, estar indo fazer um mochilão pela Europa, tirando um ano sabático. Meu resultado vai ser bom? Eu vou estar inteira ali? Eu vou estar satisfeita? Qual que vai ser a minha entrega estando com uma questão emocional não resolvida? Ou, por exemplo, eu sinto que eu quero ser promovida, eu penso que eu quero ser promovido, eu olho lá aquele cargo e falo, é pra mim, delícia. Mas eu chego atrasado todo dia. E eu não me desenvolvo, eu não foco em desenvolver absolutamente nada. Eu faço by the book ali, que me falaram o escopo e pronto. Você não está sendo íntegro, você não está agindo de acordo. Então você precisa pensar, agir e sentir igual. O que mais? Você precisa fugir dos delírios clássicos. Então aqui eu trouxe alguns dos delírios clássicos. Eu não coloquei nada ali. Eu trouxe alguns dos delírios clássicos, então um deles é a distorção do seu planejamento. Você tem um planejamento de como você vai atingir suas metas do mês. Aí você começa a fazer aquilo, aí você encontra um perrengue ali, um empecilho. Em vez de você falar, beleza, isso aqui é um empecilho, na próxima eu vou melhorar isso, não, você distorce o seu planejamento para focar no empecilho em vez de continuar no planejamento. No final do mês, você encontrou tanto empecilho que você vai entrando no empecilho, do empecilho, do empecilho, do empecilho, e no final das contas você não seguiu o seu planejamento, você não atingiu os seus objetivos, né? O número 2 com o número 3, eles são muito próximos, eles são muito casados. A gente confunde poder de execução com tempo de execução. A gente achar assim, isso aqui eu não vou demorar muito, isso aqui não é tão difícil de fazer, porque a gente acha assim, eu dou conta, eu consigo. Só que é um delírio, porque assim, você fala assim, eu dou conta, eu consigo, mas você não parou para pensar qual é o passo a passo, qual é a dificuldade, quanto tempo de fato vai demorar, e aí você coloca 20 mil passos para você atingir seus objetivos, né, suas metas, e no final das contas você não conseguiu fazer. Tudo isso te frustra. Tudo isso vai mandando mensagens para o seu inconsciente de que você não é bom bastante, você é enrolado, você não é inteligente, você não é capaz. Fala assim, hoje é um dia especial. Hoje eu vou trabalhar mais ou menos porque hoje é meu aniversário. Hoje eu vou trabalhar mais ou menos porque é véspera de feriado. Hoje eu vou trabalhar mais ou menos porque é segunda-feira, segundona é braba, né? Sextou hoje. Então, assim, no final das contas, você acaba fazendo todo dia um dia especial e a sua entrega, a sua possibilidade de entregar acaba ficando aquém, né? E o último ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho muito importante, eu não preciso da ajuda dos outros ou de alguma estrutura para poder atingir os meus objetivos. Isso aqui é um dos maiores delírios do mundo. Você, desde que você nasceu, você precisa de ajuda das pessoas para poder se desenvolver. Você vai continuar precisando da ajuda dos outros. O ser humano, ele naturalmente é um bicho, mamífero em geral, é um bicho que vive em comunidade. Você precisa das pessoas. E aí a gente precisa ter muito em mente que a gente precisa quebrar os nossos tabus. Para a gente conseguir, de fato, viver com a inteligência emocional, com saúde emocional, a gente precisa quebrar tabu. E aí vamos começar pelo tabu com saúde emocional. A gente olha e fala assim, coaching, terapia, isso aí é pra gente louca. Não é. É caro. Não é. É caro, não precisa ser. É chato. Depende com quem você faz. Sabe? Demora mais não fazer. Demora mais para chegar nos seus resultados se você não fizer. Eu não preciso, todo mundo precisa,
Você veio da mesma sociedade que eu, você tem as mesmas construções mentais que eu, você está na mesma época histórica que eu, de conhecimento sobre saúde emocional. Todo mundo precisa. E aí, um ponto para poder provar isso é dentro do lirismo, dentro da empresa, a gente tem esse produto aqui, que é os dias comuns. A ideia dos dias comuns é exatamente essa. A sua vida é feita dos dias comuns, das segundas, das quartas, das sextas, dos dias do dia a dia, aqui do dia do trabalho. E para que você tenha uma vida que realmente tenha significado, você precisa ter saúde emocional para fazer dos seus dias comuns extraordinários. E extraordinário não é ganhar na loteria, não, mas é fazer com que eles tenham significado, fazer com que eles tenham sentido, fazer com que você, de fato, se sinta verdadeiramente vivo. E você só atinge isso com muito autoconhecimento, e autoconhecimento faz parte da saúde emocional. Então, dias comuns é um produto que tem... que custa R$100 por mês, com sessão semanal. Então, é mais barato que qualquer terapia que você for fazer, qualquer coaching que você for contratar. É um plano que é anual, tem sessão semanal. Se você, por acaso, não puder participar de alguma sessão em alguma semana específica, você consegue assistir a gravação depois. Você tem a sua integridade, a sua individualidade preservada. A gente tem um canal próprio para você conseguir se comunicar e falar ali suas dores, seus desabafos. A gente responde até 2 dias úteis, pensados para você, de forma totalmente segura, então você não precisa se preocupar se você vai ser exposto de alguma forma, não vai. Então, nos dias comuns é a prova viva que você consegue quebrar esses tabus que você tem sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde emocional, né? E aí, quem quiser participar, a gente vai ter uma próxima turma a partir de outubro. Eu vou deixar os contatos, como eu falei, aqui no final. Entre em contato comigo. Vamos lá. Outro ponto importante aqui é a sua responsabilidade. Então, ser responsável pela sua motivação e pelos seus resultados. Isso aqui tem uma técnica muito legal. A gente fica esperando que o chefe motive a gente, que a empresa crie um plano do endomarketing para deixar a gente feliz. E, na verdade, tem um jeito muito bom para você começar a ser responsável por você. Então, escreve aí no papel. Eu fiz o meu melhor hoje para... E aí você vai colocar embaixo. Para ser feliz, para ter as minhas metas claras, para atingir as minhas metas, para construir relacionamentos significativos, para poder contribuir melhor com as outras pessoas ao meu redor, para poder deixar as minhas metas claras. E aí, essa é uma forma que essas aí são perguntas clássicas e importantíssimas, mas você pode perfilar em cima das suas, você pode criar essas frases em cima das suas necessidades. Isso aqui é uma técnica muito legal e super poderosa, que você pode colocar ali, eu fiz o meu melhor hoje para poder atender bem o cliente, eu fiz o meu melhor hoje para poder vender a empresa. Quando você coloca, eu fiz o meu melhor depende de você, é a sua responsabilidade. Eu fiz o meu melhor para me sentir motivada hoje na empresa? Fiz o meu melhor hoje para me sentir feliz com a minha carreira? E aí você pode pontuar. Você pode colocar ali, de 1 a 5, de 1 a 10, qual que foi a minha pontuação hoje? Minha pontuação foi 8. Por que foi 8? O que faltou para ser 10? E amanhã você tenta chegar no 10. E tá tudo bem se você não chegar, contanto que você continue tentando. O continuar tentando é o melhor que você consegue. O melhor que você consegue não é fazer 10 todo dia. O melhor que você consegue é continuar tentando chegar no 10. Se esforçando. Você não vai chegar no 10 todo dia. Tem dia que você vai estar 10 e de repente no outro dia você vai estar 1. E você precisa ter a saúde emocional em dia para poder lidar com esses altos e baixos e conseguir analisar, usar seu cérebro racional para lidar com o seu emocional para conseguir recuperar isso. Então, a gente volta aqui para o outro. Então, a nossa relação com o outro. Então, quais são as dicas para a gente lidar com esse relacionamento e ter mais saúde emocional? Primeiro, a reconstrução de elos. Esse cara aqui, o George, ele é um professor especialista em liderança e ele foi psicólogo da polícia durante muitos anos. Ele era o principal, ele era o maior especialista do mundo em negociação de reféns. E ele fala
e eu adoro essa analogia que ele faz, que relacionamentos são como elos e a gente precisa criar correntes. Quanto maior for a sua corrente, mais forte ela é, mais ela consegue carregar as coisas. E essas relações, elas estão constantemente caminhando para o fim. Constantemente você vai falhar com alguém e o outro vai falhar com você. Então, desde o começo, você precisa trabalhar seu relacionamento com o outro para que na hora que esse fim chegue, você já consiga reestruturar e recomeçar e reconstruir um elo novo com essa pessoa e se fortalecer com os fins e não se fraquejar, para você não se desmotivar e querer mandar embora alguém, pedir demissão. Na verdade, quando meu elo chega no fim e eu decepcionei ou fui decepcionado, como que a gente consegue, com a nossa relação, construir algo mais forte a partir disso? Outro ponto, seja um mestre da comunicação. Comunicação é técnica, as pessoas não entendem isso, as pessoas acham que comunicação é só falar. Ah, se a minha mensagem foi enviada, é isso que importa. Na verdade, não. Se a sua mensagem foi entendida, captada, absorvida, aí que importa, né? Não foi enviada que importa, se ela foi entendida, absorvida, se o propósito dela realmente foi atingido. E aí, para isso, a gente tem diversas técnicas legais, comunicação não violenta, PNL, a programação neurolinguística, tem muitas técnicas de comunicação, feed forward, que é a melhor técnica de feedback que existe, né? Então, a gente precisa virar mestres, ninjas, jedis sobre a nossa comunicação. E depois, o nosso relacionamento com as coisas. Então, a gente se relaciona com o trabalho, com o dinheiro, a gente se relaciona com o carro, com a casa. A gente precisa conseguir, de fato, se relacionar com o abstrato também. Ou com o concreto, mas não concreto orgânico, porque isso faz toda a diferença na forma como a gente absorve o dia a dia. Então, um ponto para a gente trabalhar melhor esse relacionamento com as coisas é abraçar o hoje, ser feliz no hoje para viver no hoje. Então, o hoje, ele diminui sombra, trauma, sabotador, ele diminui tudo aquilo, porque todas essas coisas ou projeta a gente para o futuro e gera ansiedade, ou joga a gente para o passado e gera depressão. Se colocar no agora te dá uma sensação de presença. Então, você tomou aquele feedback na lata, tomou uma porrada, e aí você perdeu o chão, começou a suar frio, tá com a amígdala ali, ó, no sequestro, tá tendo um sequestro de amígdala. Para, respira, sente o dedo do pé, sente sua respiração, põe a mão na barriga, sente seu intestino digerir no almoço, sabe? Você não é aquele feedback só, você é muito mais do que isso, né? Seja muito mais do que isso. E aí, se colocando agora, você consegue ter estrutura emocional para poder lidar com as coisas. E tem uma frase que eu acho o máximo de um dos meus mestres, de um dos meus professores, o Marshall Goldschmidt, que ele fala que se você não aprender a ser feliz no hoje, talvez você nunca seja feliz. Então, desenvolva a habilidade de se focar no presente e aprender a ser feliz com o que você tem hoje. Não é contentamento do que você tem hoje, mas é gratidão pelo que você já conquistou. Outro ponto importante para você conseguir, o segundo ponto para você conseguir ter uma boa relação com as coisas é se fortalecer para vencer escassez. Escassez não é só de dinheiro. Escassez é de ambiente, escassez de relação, escassez de profissional, de sentimento. Tudo isso é escassez. Tudo que falta possibilidade, falta recurso, tudo isso é escassez. E escassez, e todas essas coisas são energia, sentimento, ambiente, resultado, dinheiro, relação. É tudo vibração, é tudo energia. É como que você capta a energia do outro e você processa isso, inteligência emocional, e cospe de volta para o mundo. Não é à toa que todo curso de educação financeira, o primeiro módulo sempre entra na parte emocional. Gente que gasta por impulso, gente que gasta para agradar o outro, gente que economiza dinheiro com medo de faltar. E aí você deixa de viver várias outras coisas, e aí você deixa de ter oportunidade para crescer porque você tem medo. Dentro de dias comuns, existem 2 sessões só sobre isso. Existem algumas sessões só voltadas para a escassez.
Existem várias sessões, na verdade, só voltada para a escassez, como a gente se blinda desse universo escasso que a gente vive. E o terceiro ponto para a gente lidar aqui é a nossa constância em estar nos bastidores, é a nossa constância em estar esperando o guia para levar a gente para um lugar. A gente não precisa de guia, a gente precisa da gente. E dentro da gente existe um poder maravilhoso que é um poder de espelhamento. Em vez da gente ficar se espelhando em como a gente aprendeu a se relacionar, em vez da gente se espelhar em como as pessoas se relacionam com o mundo, com si mesmos, com os outros, existem os nossos arquétipos. Então, dentro da história da humanidade, existem diversos arquétipos que traduzem a essência humana. Então, os deuses gregos, a mitologia, deuses nórdicos, tudo isso tem tem muita. Como que eu posso colocar? Tem muito poder. Você consegue, de fato, se modelar e usar a neuroplasticidade para poder aprender a ser uma pessoa melhor para você e ter mais saúde emocional, aprendendo sobre arquétipos, aprendendo sobre outras pessoas que não as pessoas do seu universo, para que você consiga, para que você de fato consiga sair dos bastidores e seja protagonista dessa vida e tenha essa saúde emocional. E aí isso tem tudo a ver com o nosso último tema dessa palestra, que é o Star Trek. Eu falei que eu sou uma nerd, eu sou uma tracker, eu sou extremamente fã dessa série. Para quem não sabe, é uma série que também é dos anos 60, igual os Jetsons, também fala de um universo no futuro, igual os Jetsons, só que ela joga muito mais para o futuro, ela começa lá em 2300 e alguma coisa. E existem várias séries, é um universo, então a gente tem série do Star Trek acontecendo até hoje, então existem mais de 9 séries, mais de 10 filmes. E dentro desse universo do Star Trek, para quem não sabe, se quiser se apaixonar, vai lá na Amazon, vai no Netflix, dá para procurar. Se você não tiver interesse, assim, ó, depois a gente tem uma conversa séria sobre. Mas, depois, se você não tiver interesse assim, a gente trabalha um pouco mais a sua saúde emocional, inteligência emocional, e a gente conversa sobre. Mas, a gente olha aqui para essa sociedade no futuro, onde as pessoas trabalham por propósito, aonde a nossa sociedade é evoluída. Nem dinheiro mais eles têm, porque a humanidade trabalha em conjunto, não existe mais a divisão de países, não é mais tão política e politizada como ela é hoje em dia. Não existem mais guerras, o mundo tá pacificado. E você vê as discussões que existem lá dentro, elas são muito mais inteligentes. Então, é uma nova sociedade com muito mais saúde emocional. É uma sociedade que se preocupa com esse tipo de coisa. E ela entende que para que você vá audaciosamente onde ninguém jamais esteve, você realmente precisa ter essa saúde emocional. E é por isso que eu vou deixar vocês com essa mensagem aqui no final, para reforçar a saída dos bastidores e que vocês entrem de fato nessa jornada. E aí eu coloco a musiquinha. Que não entra. Beleza? É isso. Quem quiser me seguir, eu tô parada ali no G1 com uma página. Tô brincando. Para quem quiser me seguir, mandar dúvida, mandar pergunta, entrar para a próxima turma dos dias comuns, tá aqui os meus contatos, se vocês quiserem acompanhar e refletir sobre. A próxima turma vai entrar em outubro, mas a gente já está montando, a gente já vai montar a próxima turma em outubro, mas a gente já está montando essa turma. As vagas são limitadas, a gente já tem algumas vagas preenchidas, então não perca essa oportunidade, usa a sua saúde e a sua inteligência emocional. E uma coisa que vocês precisam saber é que essa nova sociedade, essa nova sociedade já começou. Eu acredito que depois dessa palestra